12 não assinou uma, né? Assinou. Tá certo. Só pode isso. Muito boa noite aos nobres vereadores, nobre vereadora. Boa noite aos caros internautas que nos acompanham. Boa noite aos funcionários dessa Casa de Leis, ao nosso assessor jurídico, Dr. Carlos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, componentes da mesa. Boa noite, vereadores e funcionários desta casa e internautas que acompanham neste momento. Segundo a lista de assinatura, constato a presença de todos. Solicito do vereador Gilberto Carlos de Lima para que faça a leitura da Bíblia em atendimento à resolução número 03/2007. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, primeiro secretário. Em nome da dona Cátia Farol, eu quero cumprimentar todos os colegas vereadores, doutor Carlos, e a todos os funcionários desta Casa de Lei, e quero também cumprimentar os internautas que nos assistem essa sessão. Que eu vou ler um trecho de Salmo. Javé não repreende e nem me castigue, preciso de teu perdão, de tua cura, pois os mortos não te louvarão e nem se lembram de ti. Conforme determina nosso regimento interno, e existindo o número legal de presença, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão ordinária desta Casa, Sala das Sessões, em 7 de fevereiro de 2017. Seguindo nossos trabalhos, solicito do secretário a leitura das atas da primeira sessão extraordinária realizada no dia 1º de janeiro de 2017, da segunda e da terceira sessão extraordinária realizadas no dia 26 de janeiro de 2017. Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guapiara para a eleição da mesa diretora para o biênio 2017-2018, ocorrida em 1º de janeiro de 2017. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2017, no plenário Levino Donato de Lima, na Câmara Municipal de Guapiara, Estado de São Paulo, localizado à rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, número 81, às 11h30, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária sobre a presidência do vereador João Egídio Mendonça Teixeira e Cátia Aparecida Faroli Martins como secretária da mesa. Para dar início aos trabalhos, o presidente solicitou que a secretária verificasse a lista de presença respectiva. E procedida a chamada,
constatou a presença de todos os seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. E em seguida, a presidente disse, com observância ao que determina o nosso regimento interno e havendo um número legal de presença sob a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária desta Casa para a eleição da mesa diretora para o biênio 2017-2018. E dando início aos trabalhos, o presidente solicitou que fossem apresentadas as chapas, onde somente uma chapa foi apresentada, chapa transparência, honestidade e comprometimento, composta pelos seguintes vereadores: Alexandre Martins de Oliveira, como presidente, Edson de Almeida Santana, vice-presidente, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, e Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário, onde o presidente solicitou da secretária que fizesse a leitura da referida chapa. Após, comunicou que a votação seria em aberto e que a respectiva chapa foi eleita por unanimidade pelos edis presentes. Em seguida, o presidente da sessão empossou a nova mesa diretora, convidando os novos componentes da mesa a assumirem imediatamente suas funções, tendo sido empossado para presidente Alexandre Martins de Oliveira, para vice-presidente Edson de Almeida Santana, primeiro secretário Orlando Luiz de Oliveira e para segundo secretário Gilberto Carlos de Lima. Dando continuidade à sessão extraordinária, já sob a empossada nova mesa diretora, que dirigirá a Casa durante o biênio 2017-2018. O novo presidente Alexandre Martins de Oliveira fez-se seu pronunciamento, agradecendo a confiança depositada, ressaltando os compromissos e responsabilidades, agradecendo a todos e, em seguida, declarou a primeira sessão ordinária encerrada. Eu, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, subscrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente desta Casa, Alexandre Martins de Oliveira, presidente da Câmara, e Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guapiara, ocorrida no dia 26 de janeiro de 2017. Aos 26 dias do mês de janeiro de 2017, no plenário Livino Donato de Lima, na Câmara do Município de Guapiara, Estado de São Paulo, localizada à rua Diógenes Ribeiro de Lima, número 81, às 17 horas, reuniram-se os vereadores em sessão extraordinária sobre a presidência do vereador Alexandre Martins de Oliveira, como primeiro secretário da mesa diretora, eu, Orlando Luiz de Oliveira. Seguindo, o presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e vereadora presente e os caros internautas, quando solicitou-me que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes. E procedida a chamada, constatei a presença dos seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. Em seguida, em atendimento à resolução número 003/2007, o presidente desta Casa solicitou ao vereador Edson Almeida Santana que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Prosseguindo, o presidente disse: com observância ao que determina o nosso regimento interno e havendo número legal de vereadores legal de presença, sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária desta Casa.
Iniciando os trabalhos, o presidente comunicou a todos que os projetos a serem deliberados nesta data terão seus pareceres dispensados, por se tratar de sessão extraordinária em regime de urgência. Seguindo, passamos para a ordem do dia. O presidente solicitou-me a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 001/2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Guapiara, alterando o anexo 3 da Lei Municipal número 1741, de 30 de novembro de 2011. Após a leitura, o mesmo foi colocado em primeira discussão e, não havendo quem quisesse discutir, foi colocado em primeira votação, o qual foi aprovado por todos os edis presentes. Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. Seguindo, o solicitou-me a leitura do projeto de lei complementar número 001/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste do anexo 4º da lei número 1172/98 e anexos 1 e 2 da lei número 1680/9, aplicável aos servidores públicos municipais, e da outras providências. Após a leitura, o mesmo foi colocado em primeira discussão, onde fizeram uso da palavra os vereadores José Maria Pereira da Cruz e Alexandre Martins de Oliveira. Em seguida, foi colocado em votação, o qual foi aprovado por todos os edis presentes. Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. E não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou a segunda sessão extraordinária de 2017 encerrada. Em seguida, convocou os edis para a terceira sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Para constar, eu, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, subscrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente desta casa, Alexandre Martins de Oliveira, Orlando Luiz de Oliveira. Ata da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guapiara, ocorrida no dia 26 de janeiro de 2017. Aos 26 dias do mês de janeiro do ano 2017, no plenário Levino Donato de Lima, na Câmara Municipal de Guapiara, Estado de São Paulo, localizada na rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, número 81, às 17h30, reunidos seus vereadores em sessão extraordinária sobre a presidência do vereador Alexandre Martins de Oliveira. Como primeiro secretário da mesa diretora, eu, Orlando Luiz de Oliveira. Seguindo, o presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e vereadora presente e os caros internautas, quando solicitou-me que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes. E procedida a chamada, constatei a presença de todos os seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. Está aberta a terceira sessão extraordinária desta casa. Reiniciando os trabalhos, o presidente passou para a ordem do dia. O presidente indagou aos edis se a necessidade da segunda leitura do projeto legislativo de lei número 001/2017,
de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual no quadro do pessoal da Câmara Municipal de Guapiara, alterando o anexo 3 da Lei Municipal, número 1741, de 30 de novembro de 2011. Dispensada a segunda leitura, o presidente colocou o mesmo em segunda discussão, e não havendo quem quisesse discutir, foi colocado em segunda votação, o qual foi aprovado por todos os edis presentes: Antônio Leite da Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Thiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz e Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. Seguindo, o presidente indagou se a necessidade da segunda leitura do projeto de lei complementar número 001/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste do anexo 4º da Lei número 1172/98 e anexos 1 e 2 da Lei número 1680/9, aplicável aos servidores públicos municipais e de outras providências. Dispensada a segunda leitura, o presidente colocou o mesmo em segunda discussão, e não havendo quem quisesse discutir, foi colocado em segunda votação, o qual foi aprovado por todos os edis presentes: Antônio Leite de Rosa, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Thiago de Oliveira, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. O presidente, antes de encerrar a presente sessão, comunicou que a primeira sessão ordinária será realizada no dia 7 de fevereiro de 2017, em conformidade com o cronograma entregue a todos. E não havendo mais nada a tratar, a presente sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou a terceira sessão extraordinária de 2017 encerrada. Para constar, eu, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, subscrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente desta casa, Alexandre Martins de Oliveira, e Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Após a leitura das atas em conjunto, coloco as mesmas em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as atas em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Sim. Gessé Thiago de Oliveira Venâncio? Sim. Antônio Leite da Rosa? Sim. Cátia Aparecida Faroli Martins? Sim. Milton Donizete de Lima? Sim. José Maria Pereira da Cruz? Eu voto sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Eu voto sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira? Meu voto é sim. Declaro aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do primeiro secretário a leitura das indicações protocoladas nesta casa. Indicação número 001/2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando as prerrogativas no artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do regimento interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal, reiterando o pedido já feito por esse vereador, o seguinte pedido de previdência: a. Ver a possibilidade da instalação de redutores de velocidade, tipo lombadas, na rua Cândido Fidêncio Rosa, Vila Ribeiro, em frente à residência dos senhores José Batalha,
Paulo da Saúde, Kleber, da senhora Creuza Mineiro. Justificativa. Tal pedido se faz necessário devido à alta velocidade em que os veículos transitam no local. A lombada é uma ação importante. Com a sinalização visível do condutor de veículos, presta mais atenção e assim evitará qualquer tipo de acidentes na referida rua da cidade, como também os pedestres se sentirão mais seguros em atravessar a rua. Sendo assim, é pedido da população que, em desconforto com a elevada atividade dos veículos que por ali trafegam, solicitam a implantação dos mesmos o mais rápido possível, com a finalidade de reduzir a velocidade da circulação. Guapiara, 6 de fevereiro de 2017, Gilberto Carlos de Lima, vereador. Indicação número 002/2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, usando as prerrogativas do artigo 5º da Lei da Constituição Federal, com base no disposto do artigo 67, inciso 14º, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do regimento interno desta Casa, propõe que após a tramitação regimental seja feito do senhor prefeito municipal, reiterando pedido já feito por esse vereador, o seguinte pedido de providência. A. Para que seja estudada a possibilidade de fazer reparos na rua Cândido Fidêncio Rosa, Vila Ribeiro, principalmente em frente às residências dos senhores Adelino, Nelson Damásio, Eurico e demais moradores da rua Rogério Rodrigues de Lima, principalmente em frente ao bar do senhor Adriano. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois por ser uma rua íngreme em época de chuvas e fluxo de água das enxurradas, vem prejudicando os moradores das ruas, pois as águas das enxurradas invadem suas residências, provocando prejuízos aos mesmos. Guapiara, 6 de fevereiro de 2017, Gilberto Carlos de Lima, vereador. Comunico que as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Antes de continuar os nossos trabalhos, eu queria cumprimentar aqui o senhor Manuel Vieira. Seja bem-vindo, senhor Manuel. O senhor Manuel é um ex-morador da cidade de Sorocaba e está residindo agora na nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor e sua família. E esta Casa de Leis está à disposição de vocês. Continuando os nossos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura dos projetos de lei municipal números 001, 002 e 003/2017, de autoria do Executivo Municipal. Ofício /SA GP número 082/2017. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto-lei número 001/2017, de 1º de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o uso e incenso do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos imóveis que especifica e dá outras providências para apreciação, discussão e aprovação dessa colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Mensagem número 001/2017, PL. Senhores vereadores e senhor presidente, tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal conceder isenção de imposto predial e territorial urbano.
IPTU ao proprietário titular de domínio útil ou possuidor, a qualquer título de imóvel que, mesmo localizado na zona urbana do município de Guapiara, seja utilizado comprovadamente em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, desde que não tenha loteamento aprovado pelo poder competente. A elaboração do presente projeto de lei tornou-se necessária em razão da existência no perímetro urbano do nosso município de imóveis que são utilizados para fins de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária e agroindustrial, não sendo beneficiados por qualquer melhoramento previsto no artigo 189, inciso 1º e inciso 2º da Lei Municipal número 1505, de 28 de dezembro de 2006, Código Tributário Municipal, recepcionado de acordo com o artigo 32, inciso 1º da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 10 de 1966, Código Tributário Nacional. Entretanto, para que não incidência do imposto possa ocorrer, o projeto em apreço conforme parágrafo único do artigo 1º limitará a área efetivamente utilizada nos fins indicados, sendo que a parcela eventualmente não utilizada estará sujeita ao imposto. Artigo 2. Elenca as formalidades para que o contribuinte possa instruir o pedido de isenção. Uma vez devidamente instruído, o expediente será encaminhado ao fiscal arrecadador para vistoria e elaboração de laudo, conforme dispõe o artigo 3º. Dispõe ainda o presente projeto de lei sobre as medidas administrativas e judiciais a cargo do setor de tributação e procuradoria jurídica dos artigos 4º e 5º. Finalmente, prevê o projeto que não haverá restituição do valor do imposto eventualmente pago pelo contribuinte, conforme dispõe o artigo 6º. A fim de evitar bitributação, uma vez que a propriedade, embora localizada na zona urbana, não se enquadra nas hipóteses para a incidência do imposto predial e territorial urbano, mas sim para incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, cuja cobrança é de competência da União Federal. O presente projeto de lei for elaborado. Assim, aguardo a aprovação do projeto em tela em regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, e valho-me da oportunidade para reiterar às vossas excelências protesto de estima consideração. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 001/2017, de 1º de fevereiro de 2017. Dispõe sobre isenção de imposto predial e territorial rural, IPTU, aos imóveis que especifica e dá outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do imposto predial e territorial urbano ao proprietário, titular de domínio útil ou possuidor, a qualquer título de imóvel que, mesmo localizado na zona urbana do município de Guapiara, seja utilizado comprovadamente em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária e agroindustrial, desde que não tenha loteamento aprovado pelo poder competente. Parágrafo único. A não incidência se limitará à área efetivamente utilizada nos fins indicados nesse artigo, sendo que a parcela eventualmente não utilizada estará sujeita ao imposto. Artigo 2.
Para gozar do benefício previsto neste artigo, o contribuinte deverá apresentar requerimentos anexando os seguintes documentos. A. Do contribuinte. RG e CPF do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do bem imóvel, a qualquer título, cópias originais para conferência. Procuração e RG e CPF do representante legal, se não for nenhuma das pessoas acima a requerer. Em caso de óbitos, proprietário, atestado de óbito, inventário, RG, CPF, endereço de todos os herdeiros, mesmo que não residam no imóvel. Cópias originais para conferência. Do imóvel. Primeira folha do carnê do IPTU, do exercício, matrícula de registros de imóveis atualizada, com no máximo de 1 ano, escritura sem registro ou contrato de compromisso de compra e venda. Cópias originais para conferência. Recibos de ITR devidamente quitados, cópias originais para conferência. Levantamento topográfico, planimétrico ou croque, e confrontações do imóvel. Artigo 3º. Instruído o pedido, o fiscal arrecadador deverá proceder à vistoria do imóvel a fim de comprovar se o mesmo se enquadra na atividade referida no artigo 1º desta lei, elaborando o respectivo laudo. Artigo 4º. Devido à inserção do imposto ao requerente, o setor de tributos providenciará o cancelamento de eventuais débitos com as devidas anotações na ficha de inscrição do imóvel. Artigo 5º. A Procuradoria Municipal, igualmente, providenciará a desistência e extinção de eventuais ações de execução fiscais ajuizada em desfavor do proprietário, que venha a ser beneficiado pela isenção de que se trata a presente lei. Artigo 6º. Não havendo restituição do valor do imposto eventualmente pago pelo contribuinte anteriormente à vigência desta lei. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 1º de fevereiro de 2017. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Ofício /SA/GP número 083/2017. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 002/2017, de 1º de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a ajuda de custo para transporte coletivo e acadêmicos ou alunos residentes na localidade, para apreciação, discussão e aprovação dessa colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito ao ensejo para retirar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Mensagem número 002/2017/PL. Senhores vereadores, senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a vossa colenda Casa de Leis o projeto de lei número 002/2017, que dispõe sobre a ajuda de custo para transporte coletivo de acadêmicos ou alunos residentes na localidade. Trata-se a presente propositura de uma arrecadação ao auxílio financeiro concedido aos estudantes residentes nesta municipalidade de Guapiara, São Paulo. É de conhecimento público que até a presente data o município de Guapiara somente vinha prestando auxílio aos estudantes universitários de nossa localidade. Todavia, é também de amplo conhecimento de muitos estudantes de nosso município busca aperfeiçoamento estudantil e técnico em municípios vizinhos em razão
da inexistência de cursos técnicos neste município. Assim sendo, considerando o princípio de equidade e também a necessidade de proporcionar aos nossos munícipes possibilidade de aprimoramento em seus estudos, visando integrá-los ao mercado de trabalho cada vez mais exigente, com relação à sua formação, tenho presente a finalidade de corrigir uma situação, até então, encontradista nesta administração pública, e alterá-la para atender também aos anseios de nossos habitantes que pretendem uma formação técnica específica em cursos realizados em municípios vizinhos. Da mesma forma, considerando-se o mesmo princípio anteriormente mencionado, há de se estender o benefício também dos estudantes que não abrangidos por transporte coletivo exclusivo, onde, para a busca de conhecimento, necessitam a utilização de transportes coletivos convencionais de forma individual. Estes que, para o usufruto desses benesses, deverão apresentar documentação pertinente. Diante do exposto, contando com a colaboração dos nobres edis, na aprovação do projeto em questão, vale-me da oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 002/2017, de 1 de 2 de 2017. Dispõe sobre a ajuda de custos para transporte coletivo e acadêmicos ou alunos residentes na localidade. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal de Guapiara, usando as atribuições legais que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos estudantes a hipossuficiência de renda familiar, regularmente matriculados e frequentes nos cursos de graduação de entidades educacionais, regulares ao nível superior e de nível técnico profissionalizante, distante de uma área do município, no raio de até 100 km. Ajuda de custo de transporte de até 50% do valor do bilhete ou passagem rodoviária, cobrado por empresa concessionária do transporte coletivo ou equivalente entre as cidades dentro do raio, no alcance designado, e a cidade de Guapiara, ficando limitado o auxílio ao valor máximo correspondente de 2,5 UFMG, unidade fiscal do município de Guapiara. Parágrafo 1. Para obter a concessão da ajuda de custo, o acadêmico ou aluno deverá comprovar perante a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Esporte, residência no município de Guapiara, comprovante de matrícula e frequência de no mínimo 75% em curso de graduação de nível superior ou técnico profissionalizante e ausência de condição econômica financeira, somente podendo ser beneficiado aquele cuja renda familiar não ultrapasse o correspondente de 3 salários mínimos nacionais vigentes. Parágrafo 2º. A documentação necessária para a análise da condição econômico-financeira ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, ficando o estudante obrigado a apresentar documentos comprobatórios hábeis à comprovação das exigências previstas no parágrafo acima. Parágrafo 3.
Os benefícios previstos no caput deste artigo não se implicam àqueles que estejam vinculados a auxílios de outros órgãos estaduais, federais ou autárquicos com a mesma finalidade desta lei. Parágrafo 4. A veracidade das informações ou dos documentos apresentados ensejará o benefício, cabendo o ressarcimento total da importância recebida, devidamente corrigida. Parágrafo. A quota de ressarcimento de cada beneficiário da probabilidade estipulada segundo. A presente ajuda de custo será concedida mediante pleito específico, efetuado entre os meses de janeiro a março de cada ano, conforme o edital a ser publicado na Secretaria Municipal, na Secretaria de Educação e em jornal regional em uma única vez. Parágrafo 1. O pagamento será efetuado mensalmente pela municipalidade, sempre atinente ao período anterior, mediante a confirmação idônea da respectiva despesa com o transporte. Parágrafo 2. Os pedidos deverão ser renovados anualmente, tendo como limite o período de encerramento do respectivo curso no qual o beneficiário está vinculado. Parágrafo 3. Na hipótese do curso iniciar-se no segundo semestre, nada obsta que o estudante pleiteie o benefício até o final do primeiro semestre do ano letivo. Artigo 4º. O beneficiário do auxílio poderá ser convidado a participar de serviços voluntários convocados pela administração municipal, podendo ser penalizado com o não recebimento do auxílio quando da não participação sem justificativa. Artigo 5º. A presente lei será regulamentada por decreto que disporá sobre casos omissos. Artigo 6º. As despesas para a execução desta lei ocorrerão mediante dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 7º. A presente lei estará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário, em especial as leis municipais número 1450, de 17 de janeiro de 2006, e número 1898, de 4 de março de 2015. Guapiara, 1º de fevereiro de 2017, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Ofício /SA/GP número 0/2017. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto número 003/2017, de 1º de fevereiro de 2017, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal receber um veículo através de termo de concessão em comodato, que especifica para apreciação, discussão e aprovação desta colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Mensagem número 003/2017-PL. Senhor Presidente, senhores vereadores,
tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto dispõe para o Poder Executivo Municipal receber através do termo de concessão em comodato da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara, um veículo concedido à entidade referida, através de termo de permissão de uso pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado da Educação. O presente projeto de lei tem por objetivo receber, através do termos de cessão em comodato, um veículo ônibus que será destinado ao uso da Secretaria Municipal de Educação no transporte de alunos com necessidades especiais. O prazo previsto para a vigência do termos de concessão em comodato será de 5 anos, prorrogável por até iguais períodos, automaticamente, caso não haja manifestação em contrário em nenhuma das partes. Seguem anexos, cópia do termos de permissão de uso, nota fiscal do veículo e do certificado de registros e licenciamento do veículo. Contando com a aprovação do projeto em tela em regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, vale-me da oportunidade para reiterar as vossas excelências protestos de estima e consideração. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Projeto-Lei número 003, de 1/2/2017. Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal receber um veículo através de termo de cessão em comodato, que especifica: Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, através do termo de cessão em comodato da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Inspecionais de Guapiara, inscrita no CNPJ sob número 01-960-760-0001-00, com sede na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, São SP 250, quilômetro 262.8, bairro Portão Preto, Guapiara, São Paulo. Um veículo ônibus, marca VW Masca Gramine 0, ano de fabricação 2013, modelo 2014, placa DJM 7712, chassis 9532, M52 P7ER 418221, Renavan número 01000083 7383, cor predominante amarela, cedido à entidade referida, através do termo de permissão de uso pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Educação do Estado de Educação. Inciso 1º. O veículo será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação deste município de Guapiara no transporte de alunos portadores de necessidades especiais. Inciso 2º. O comodatário assumirá o compromisso de, pela documentação do veículo, licenciamento e outros, seguro de cobertura no caso de colisão, furto, roubo e incêndio, danos materiais, pessoais e contra terceiros, responsabilidade civil, figurando como beneficiário do município, e ainda combustível, condutor e manutenção preventiva do veículo, devolvendo ao final do termo de concessão em comodato, nas mesmas condições em que recebeu o comodante.
Artigo 2º. O termo de cessão em comodato terá vigência por 5 anos com início na data de assinatura desta lei, podendo ser prorrogado por iguais períodos automaticamente, caso não haja manifestação em contrário de nenhuma das partes. Parágrafo único. O termo de cessão em comodato faz parte integrante desta lei. Artigo 3º. A despesa decorrente da execução desta lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 1º de fevereiro de 2017. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Termo de cessão em comodato que entre si celebram município e associação de pais e amigos dos disciplinares de Guapiara. O município de Guapiara não precisa? Oi? Não precisa mais? Então tá bom. Comunico que seguem em anexos a esse projeto as cópias do termo de permissão de uso, a nota fiscal do veículo e o certificado de registro e licenciamento do veículo também. Estará disponível a todos na secretaria desta casa. Após a leitura, comunico que todos os projetos simplesmente estão sendo apresentados nesta data, onde encaminho com cópias para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, para que analisem e apresentem seus pareceres e que o projeto possa ser deliberado nas próximas sessões. Solicito do senhor secretário que faça a leitura do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2013, de responsabilidade do ex-prefeito Jorge Sabino da Costa. Parecer TC /247 /026 2014. Prefeitura Municipal de Guapiara, exercício 2014, prefeito Jorge Sabino da Costa, advogado Carlos Pereira Barbosa Filho, OAB São Paulo, número 108, 524. Acompanha em TC /247 /126 /14 e expediente STC 373 84 /026 /15 TC /77 32 /026 /15 ETC /504 /016 /15. Procurador de Contas José Mendes Neto. Ementa-se Município Guapiara, contas do exercício 2014. Aplicação total no ensino: 26,32. Investimento no magistério: 75%. Total de despesa com Fundeb: 100%. Déficit orçamentário: 2,36%. Equivalente R$ 941.762,39. Superávit financeiro: R$ 595.064,31.
Transferências à Câmara, 6,18%. Gasto com pessoal, 46,34%. Despesa com saúde, 39,90%. 9%. Remuneração dos agentes políticos, em cargos sociais, em ordens precatórios, em ordens parecer favoráveis, aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Vistos, relatados e discutidos os autos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 20 de setembro de 2016, pelo voto da conselheira Cristina de Castro Moraes, relatora, bem como dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, presidente, Renato Martins Costa, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Guapiara, exercício 2014, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. Determinou, outro sim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal com as recomendações consignadas ao mencionado voto. Determinou ainda o retorno do expediente TC 504/016/15 com informação acerca da constituição e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, a unidade regional competente para auxílio de futuras inspeções. Determinou, por fim, a fiscalização que se certifique das correções noticiadas e da implementação das recomendações exaradas. Fica autorizada à vista a extração de cópias dos autos aos interessados, no cartório da conselheira relatora observada nas cautelas legais. O presidente, Dr. Tiago Pinheiro Lima, representante do Ministério Público de Contas, Public-se, São Paulo, 29 de setembro de 2016. Edgar de Camargo Rodrigues, presidente. Cristina de Castro Moraes, relatora. Encaminho as contas para a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças para a emissão do parecer, estando à disposição dos demais vereadores para consulta na secretaria desta Casa. Tá bom. E passando para a ordem do dia, solicito do primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 001/2017, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a nomeação dos membros da comissão permanente desta Casa. Projeto de lei de resolução número 001, 1º de fevereiro de 2017, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre as constituições das comissões permanentes de Redação e Justiça, de Orçamento e Finanças, de Obras e Serviços Municipais, de Saúde e Assistência, do Meio Ambiente, de Agricultura, Desenvolvimento Rural e de Educação, Cultura e Desportos. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guapiara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e a mesa promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fique constituído a Comissão Permanente de Redação e Justiça com os seguintes integrantes. Presidente, Orlando Luiz de Oliveira, PTB. Relator, Edson de Almeida Santana, PTB. Secretário, Gessé Tiago de Oliveira Venâncio, PSDB.
Suplente, Gilberto Carlos de Lima, PSB. Artigo 2. Fique constituído a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças com os seguintes integrantes: presidente, G7 Iago de Oliveira Venâncio, Jorge Sabino da Costa Júnior, Edson de Almeida Santana, PTB, e suplente, Orlando Luiz de Oliveira, PTB. Artigo 3. Fica constituído a Comissão Permanente de Obras e Serviços Municipais com os seguintes integrantes: presidente, Gilberto Carlos de Lima, PSB, relator, Antônio Leite Rosa, PSDB, secretário, Jorge Sabino da Costa Júnior, PSB, e suplente, José Maria Pereira da Cruz, PT. Artigo 4º. Fica constituída a Comissão Permanente de Saúde e Assistência com os seguintes integrantes: presidente, Edson de Almeida Santana, PTB, relator, Milton Donizete de Lima, PT, secretário, Cátia Aparecida Faroli Martins, DEM, e suplente, Antônio Leite Rosa, PSDB. Artigo 5º. Fica constituído a Comissão Permanente de Meio Ambiente com os seguintes integrantes: presidente, Cátia Aparecida Faroli Martins, DEM, relator, José Maria Pereira da Cruz, PT, secretária, João Egídio Teixeira Mendonça, PSD, suplente, Milton Donizete de Lima, PT. Artigo 6º. Fica constituída a Comissão Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural com os seguintes integrantes: presidente, Antônio Leite de Rosa, PSB, relator, Gilberto Carlos de Lima, PSB, secretário, João Egídio Mendonça Teixeira, PSD, suplente, Milton Donizete de Lima, PT. Artigo 7º. Fica constituída a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desportos com os seguintes integrantes: presidente, Jorge Sabino da Costa Júnior, PSB, relator, G7 Iago de Oliveira Venâncio, secretário, Orlando Luiz de Oliveira, suplente, Cátia Aparecida Faroli Martins. E artigo 8º. As comissões, ora constituídas, terão um mandato de dois anos. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contratório. Guapiara, 1º de fevereiro de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, presidente. Edson de Almeida Santana, vice-presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. E Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto tem por objetivo eleger os membros e suplentes das comissões permanentes desta Casa de Leis, em cumprimento ao que determina o regimento interno. Na eleição dos membros foi respeitada a proporcionalidade partidária, havendo comissão com membros dos mesmos partidos políticos, pelo motivo de ter o Partido dos Trabalhadores, PT, com 4 representantes da Casa. Também fica desde já acolhido pelos membros o presidente, o relator e o secretário de cada comissão. Atenciosamente, Guapiara, 1º de fevereiro de 2017, Alexandre Martins de Oliveira, presidente, Edson de Almeida Santana, vice-presidente, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, e Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Após a leitura, coloco o projeto de resolução em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o mesmo em votação. Como vota Jorge Sabino da Costa Júnior? Sim. G7 Iago de Oliveira Venâncio? Eu voto sim.
Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Aparecida Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Eu voto sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Eu voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Eu voto sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Dando continuidade, solicito do primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 002/2017, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de Ética desta Casa. Projeto de resolução número 002, de 1º de fevereiro de 2017, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guapiara. Dispõe sobre a constituição da Comissão Permanente de Ética para o biênio 2017-2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guapiara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário da Casa aprovou e esta promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica constituído para o biênio 2017-2018 a Comissão Permanente de Ética desta Casa, com os seguintes membros efetivos e os respectivos suplentes. Presidente, Gessé Thiago de Oliveira Venâncio. Relator, Orlando Luiz de Oliveira, PTB. Secretário, Edson de Almeida Santana, PTB. Membro, Gilberto Carlos de Lima, PSB. Membro, Jorge Sabino da Costa Júnior, PSB. Primeiro suplente, Antônio Leite Rosa, PSDB. Segundo suplente, Cátia Aparecida Faroli Martins, DEM. E terceiro suplente, Milton Donizete de Lima, PT. Artigo 2º. No impedimento ou vacância do presidente, será eleito o substituto entre os membros remanescentes e somente após será convocado o suplente. Artigo 3º. No impedimento ou vacância do relator ou secretário, será nomeado pelo presidente um dos membros remanescentes para substituí-lo e somente após será convocado o suplente. Quarto. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Guapiara, São Paulo, 1º de fevereiro de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, presidente. Edson de Almeida Santana, vice-presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Excelentíssimos senhores vereadores, referida à justificativa, encaminhamos a apreciação e douto soberano plenário dessa engregue Casa Legislativa os termos do presente projeto de lei e resolução número 002, de 1º de fevereiro de 2017, de autoria dessa mesa diretora da Câmara Municipal de Guapiara, que dispõe sobre a constituição de Comissão Permanente de Ética para o biênio 2017-2018. A constituição da referida Comissão Permanente de Ética para o biênio em andamento atende às exigências regimentais, cuja formação de seus integrantes observou a proporcionalidade das bancadas partidárias que compõem esse Parlamento. Dessa forma, na certeza da ampla e unânime acolhida por parte dos demais vereadores que integram esta Casa de Lei, renovamos nossos protestos de respeito e consideração.
Alexandre Martins de Oliveira, presidente. Écio de Almeida Santana, vice-presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. E Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Após a leitura, coloco o projeto de resolução em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o mesmo em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Sim. Gessé Tiago de Oliveira Venâncio. Eu voto sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Aparecida Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Eu voto sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Eu obstei meu voto. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por 9 votos a favor e 1 abstenção. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 002/2017, de autoria da mesa diretora da Câmara. Projeto legislativo de lei municipal número 002, de 24 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a alteração da referência salarial e extinto de cargo de provimento em comissão. De autoria da Câmara, da mesa diretora da Câmara Municipal de Guapiara. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Fica alterado a referência salarial do emprego público do secretário legislativo previsto no anexo 1 da Lei Municipal número 1741, de 30 de novembro de 2011, que trata do quadro de pessoal permanente, passando da referência 7 para a referência 9. Artigo 2º. Fica extinto o cargo público de assessor legislativo, declarando em lei de provimento em comissão previsto em anexo 2 da Lei Municipal número 1741, de 30 de novembro de 2011. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária específica, suplementada se necessário for. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado eventuais disposições em contrário. Guapiara, 24 de janeiro de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, presidente da Câmara. Edson de Almeida Santana, vice-presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Justificativa. Guapiara, São Paulo, em 24 de janeiro de 2017. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando cordialmente os nobres pares, encaminhamos a apreciação do douto e soberano plenário desse egrégio colegiado legislativo os termos do projeto legislativo de lei municipal número 002 de 2017, de 24 de janeiro de 2017, que dispõe sobre alteração de referência salarial e extinção de cargos em provimentos em comissão. A referida propositura atende à recomendação ministerial, extingue o cargo público de provimento em comissão de assessor legislativo,
considerado pelo referido representante do Ministério Público, cargo técnico e, portanto, incongruente com as características que se revestem os cargos públicos declarados em comissão, que deve ater-se às funções de assessoramento, chefia e direção. Dessa forma, com a extinção do referido cargo público, as atribuições e responsabilidade inerente ao cargo para extinto serão transferidas ao exercendo do emprego público de secretário legislativo, que agregará as funções do cargo extinto, elevando, portanto, a sua demanda, razão pela qual a alteração de referência salarial visa equiparar o padrão remuneratório do emprego público de secretário legislativo ao padrão salarial do cargo público de assessor legislativo, que está sendo extinto. Sendo assim, considerando que o ocupante do emprego público do secretário legislativo estará absorvendo e agregando as funções do cargo extinto, a equivalência salarial trata-se de uma medida adequada e proporcional. Nada mais, renovamos nossos protestos de elevado respeito e consideração, subscrevendo atenciosamente Alexandre Martins de Oliveira, presidente, Edson de Almeida Santana, vice-presidente, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Após a leitura, coloco o projeto de resolução em primeira discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o mesmo em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Sim. Gessé Tiago de Oliveira Venâncio? Eu voto sim. Antônio Leite da Rosa? Voto sim. Kátia Aparecida Faroli Martins? Eu voto sim. Milton Donizete de Lima? Eu voto sim. José Maria Pereira da Cruz? Eu voto sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira? Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Antes de deixar a tribuna à disposição dos nobres edis, eu queria parabenizar o funcionário Jari, o popular Bola, que fez aniversário no dia 5 de fevereiro. Desejar a ele que Deus possa estar junto dele sempre e que ele continue sendo essa pessoa dedicada, honesta e bondosa. Que Deus abençoe e que tenha muitos anos de vida. Antes de encerrar a presente sessão, coloco a tribuna livre à disposição dos nobres edis para que possam fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e vereadores da mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e caros internautas. Nesse dia 7 de fevereiro, data que nós, vereadores da Câmara Municipal de Guapiara, retomamos atividades parlamentares. De início, quero apresentar meus votos para um ano de trabalho proveitoso de conquistas e vitórias, e esforços compensados a todos nós, vereadores. Somos pessoas públicas, eleitas por cidadãos que nos confiam, junto com a prefeita Jusmara Rodolfo Pássaro, a missão de trabalhar para a construção de uma cidade justa, solidária e de oportunidades,
bem como a prefeita Jusmara já vem fazendo, quando assumiu o lugar do saudoso Jorge Sabino. É certo que nós fazemos ver tudo, e ainda vai ter cidadãos que vão achar que nós não fizemos nada, mas tenha consciência clara que esta Casa de Lei não medirá esforços para fazer o melhor para o cidadão guapiarense. Aliás, se nós olharmos pela trajetória do cidadão guapiarense, da política do presidente dessa casa, teremos a certeza ainda maior que o cidadão guapiarense será bem representado por esta casa. A divergência é normal na política e ruim quando não existe conversa e humildade para reconhecer que nós temos mais do que aquela vida, que não temos mais aquela vida que tínhamos. Hoje somos pessoas públicas e temos que dar satisfação àqueles que nos elegeram. Tenho a plena convicção que, acima de tudo e de qualquer interesse pessoal, está o bem do nosso povo. Fui eleita para somar com vocês, nobres colegas, e com a prefeita Jusmara Rodolfo Pássaro. Quero encerrar dizendo a todos que será uma satisfação trabalhar junto e pró a população. Espero que essa Casa de Lei seja de alto nível parlamentar. Olhando para vocês, colegas, tenho a certeza que será. Muito obrigada. Boa noite a todos. E não havendo mais nada a se tratar nessa primeira sessão ordinária, declaro a mesma encerrada. E, em seguida, dentre alguns minutinhos, convoco os nobres edis para a quarta sessão extraordinária, a ser realizada nesta data.
Boa noite, senhora e senhores vereadores e todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo a mão do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Segundo a lista de presença, constato a presença de todos. Conforme determina o nosso regimento interno e existindo um número legal de presença, sob a proteção de Deus, reiniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 4ª sessão extraordinária desta casa, Sala das Sessões 2017. Passando para a ordem do dia, indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal número 002/2016. Após dispensada a leitura, coloco o mesmo em segunda discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto de lei em segunda votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior. Voto sim. G7 Thiago de Oliveira. Eu voto sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Aparecida Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Voto sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos senhores edis. E não havendo mais nada a tratar nesta 4ª sessão extraordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que tenham um bom retorno aos seus lares.